E aí pessoal, tudo jóia? Pergunta: como explicar o MCU com a primeira lei? MCU seria o movimento circular uniforme. Para aqueles que conhecem a primeira lei, essa pergunta soa um tanto provocativa, né? Já que a primeira lei trata do movimento retilíneo uniforme, como é que uma lei que trata de movimentos retilíneos pode dar conta de explicar o movimento circular? Ok? Então o objetivo aqui é conseguir chegar a uma resposta para essa pergunta que está diante da gente. Então vamos lá, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o que diz a primeira lei de fato? Uma partícula livre sempre se move com velocidade constante. Então ela tem duas partes que vão se encadear logicamente. Começa dizendo que uma partícula livre. Então você tem duas coisas para dizer. A primeira é que partícula é uma designação para um corpo cujas dimensões você está desprezando. O que sugere fortemente que o que você está interessado em analisar é a translação desse corpo, ok? E livre, numa conotação clara, a suspeição das forças que agem nessa partícula. É como se não houvessem forças agindo sobre ela, ou, de modo mais realista, é dizer que a força resultante sobre essa partícula é zero. Isso diz que sempre vai implicar na constância da velocidade do movimento dessa partícula. Ok? Então são duas partes que a gente pode reescrever de modo matemático, né, modo mais sintético, simbólico. Então, se a força resultante for zero, isso vai implicar em que a velocidade da minha partícula vai ser constante. Ok? E aí é bom a gente não perder de vista que o domínio de validade dessa lei são os referenciais inerciais. Afinal de contas, velocidade é um conceito relativo a um referencial. Então, nos referenciais onde essa lei é garantida, são os referenciais chamados inerciais. Ok? Então, você percebe aqui, obviamente, força é uma quantidade que é vetorial e a velocidade também é. Então, dizer que a velocidade é uma quantidade que se mantém constante é garantir que ela vai se manter constante em suas duas características, que são as características modular e vetorial. Então, se você diz que a velocidade é constante ou permanece constante, significa dizer que ela vai permanecer constante em módulo e permanecer constante em direção. Na nossa discussão em especial, eu não vou usar direção e sentido, porque direção já vai abrigar tudo que está me interessando. Ok? Então você tem aqui uma lei que garante que, caso a força resultante seja zero, caso a combinação das forças que agem numa partícula seja zero, a velocidade se mantém constante em módulo e em direção. Certo? O que é interessante observar é que a lei ela é muito mais do que isso. Ela não explica somente aquilo que se enquadra nela, ela também explica aquilo que não se enquadra. Porque ao mesmo tempo que ela cria um interior, digamos assim, ela é uma caixa que você bota algo dentro, então ela consegue determinar o que está fora porque está fora. Entende? Então, ao mesmo tempo que ela explica por que uma velocidade se mantém constante, ela pode ser capaz de explicar por que não. Ok? Se você pensar, por exemplo, em dizer a negativa da lei, né? Se você pensar na negativa da primeira lei, você vai dizer o seguinte: se a força resultante não for zero, então a velocidade não será constante, o que é verdade. Então, o que resta agora saber é de que maneira essa força resultante não sendo zero consegue produzir variações específicas na velocidade. Como, por exemplo, nosso objetivo em questão aqui é entender o movimento circular. Então, o movimento circular, eu vou explorar ele já, mas para aqueles que já têm algum conhecimento, sabem que é movimento circular, ou seja, a direção do movimento está mudando o tempo todo, mas é uniforme. Ou seja, a velocidade muda de direção, mas não muda em módulo. Então, o que a gente deveria pensar aqui nesse caso? Como conseguir provocar uma variação apenas na direção da velocidade.
Então, primeiro vamos tentar entender num exemplo como que uma força consegue afetar a velocidade, e a gente vai perceber por exclusão como que a gente vai conseguir essa condição aqui, ok? Então a gente começa, por exemplo, com o corpo. Eu vou desenhar aqui uma linha que é a linha do chão, e eu vou começar com um corpo de massa m, tá? E esse corpo ele vai ser lançado verticalmente para cima. Então ele vai ser lançado aqui com uma certa velocidade, que eu vou chamar de v. E a gente sabe que ao ser lançado para cima, qualquer corpo próximo à Terra, ele vai sofrer a ação de um peso, né, do seu peso. Então, ao mesmo tempo que ele é lançado para cima, ele vai ter contra si uma força, que no caso aqui é a força peso, que vai ser sempre vertical para baixo. Okay? E perto da superfície ela vai ter módulo constante. Então é uma força que ela é uma força constante em módulo e em direção. Okay? O que acontece? Por experiência na prática, a gente sabe que esse corpo ele vai subir, 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 subir até uma certa altura, que vai ser sua altura máxima, e ali ele vai parar. Então a gente sabe que esse corpo ele vai chegar numa situação onde a velocidade dele vai ser zero. E aí qual é a lição que a gente aprende aqui? Ora, ele tinha uma velocidade para cima, e essa velocidade foi a zero, ou seja, ela foi sendo reduzida, ou seja, sofreu variações contrárias a ela o tempo todo. E aí qual é a implicação que você chega? Bom, então uma força, quando ela está na direção do movimento, ela é capaz de produzir uma variação no módulo da velocidade. Então toda vez que eu tiver uma força paralela à velocidade, ou seja, na direção do movimento, ela vai alterar o módulo da velocidade. E ela pode nem estar na direção exata do movimento. Basta que ela esteja, que ela tenha uma pequena componente naquela direção. Eu poderia, por exemplo, pensar no caso de um plano inclinado. Eu poderia pegar aqui um plano. Eu poderia pegar esse corpo e poderia lançá-lo na direção desse plano. Eu pego uma velocidade aqui, olha, paralela ao plano, que vai ser tangencial à trajetória, e o peso vai ser perpendicular ao solo, vai continuar vertical para baixo. O fato é que, mesmo assim, esse corpo ele vai subir, subir, subir e vai parar. Isso por experiência. E aí você entende por quê. Porque o peso aqui é vertical, mas se você reparar, eu consigo decompor na direção vertical ao plano e na direção do plano. Ou seja, o peso vai ter uma componente aqui, olha, contrária à velocidade na direção do plano. E, portanto, ela vai alterar o valor ou o módulo da velocidade. Então, só existe uma maneira de conseguir produzir variação na direção da velocidade sem variar o módulo. É tendo uma força perpendicular à velocidade. Ok? Então, quando você consegue obedecer essa condição, você consegue mudar a direção e não o módulo. Então, você tem que ter uma força resultante perpendicular à velocidade. Então, com isso, você consegue a condição que você quer. Então, veja bem, indo agora para o movimento circular. Se eu pensar no movimento circular, né, em termos de característica básica desse movimento, né, eu tenho movimento, uma trajetória em forma de círculo. A velocidade ela é uma quantidade que ela vai ser sempre tangencial à trajetória em cada ponto. Então, em cada ponto que eu olhar, eu vou ter uma velocidade que é tangencial a essa trajetória. Então, eu posso repetir esse processo indefinidamente. Okay? E o fato é, eu tenho uma velocidade
que está mudando o tempo todo em direção, mas não em módulo, porque o movimento é uniforme, ok? Então, como que a gente consegue fazer isso? Exatamente da maneira como a gente observou aqui. Para eu ter um movimento circular uniforme, eu tenho que ter uma velocidade, uma força resultante perpendicular à velocidade todo o tempo. Então, se eu tivesse que construir, por exemplo, aqui, eu teria que ter uma força aqui. Deixa eu selecionar corretamente. Aqui eu tenho que ter uma força para cá. Aqui eu tenho que ter uma força para cima. Repara que eu estou criando um centro de interesse para essas forças. Então você repara que para o movimento ser circular uniforme, eu preciso de uma força centrípeta. Não só, eu preciso de uma resultante centrípeta. Então, para eu conseguir um movimento circular uniforme, então o MCU ele necessita de uma força centrípeta, atuando no movimento o tempo todo. E aí você percebe no exemplo claramente essa condição tendo que ser satisfeita. Se você considera, por exemplo, uma pedra sendo girada por um barbante, você consegue observar, por exemplo, uma trajetória circular, né? Se eu tiver a trajetória aqui, se eu tiver o meu barbante aqui, se eu tiver a minha pedrinha lá na ponta, que eu posso simbolizar aqui por um pequeno círculo, ela está girando. E ela gira tensionada pelo barbante o tempo todo, porque a gente segura com a mão. Se em algum momento a gente solta esse barbante, ou seja, se esse barbante ele é rompido, a gente percebe imediatamente que a pedra ela sai pela tangente. Mais uma vez obedecendo à primeira lei. Enquanto havia força resultante centrípeta, a pedra estava em movimento circular uniforme. A partir do momento que eu tiro a força resultante, ou seja, que ela passa a ser zero, a velocidade passa a ser constante, ou seja, módulo e direção passam a se manter. Então, a velocidade que ela tinha exatamente nesse ponto da trajetória, ela vai tentar conservar para sempre aqui.